quem são os veículos de comunicação que querem manipular o voto, que querem manipular os números, assim como já existe no Brasil também, que é 90% da imprensa brasileira, ela é militante pró-esquerda. Então a gente percebeu, eu já percebi isso claramente. Quando as urnas começaram a se abrir aqui nos Estados Unidos, a gente percebeu que realmente os números eles estavam muito manipulados, porque a Câmara chegou a um certo momento até a passar o Donald Trump em termos de números de votos, em termos de delegados. Então eu falei, pô, não é possível que isso está acontecendo, né? Porque a gente... Não que eu estivesse torcendo para um ou para outro, mas é porque a condição, a situação em que a Câmara foi colocada na campanha e essa transferência de voto, para mim, é um pouco mais complicada. Enfim, quando foi aberto, né, as primeiras urnas da Flórida ali, e a gente foi percebendo um pouco mais de quem estava votando pró-Trump, a gente, né, durante a cobertura, né, da apuração dos votos ontem, aí eu comecei a perceber realmente que os números estavam um pouco fraudados, um pouco escondendo a realidade e, né, os números até o momento, ainda falta Nevada e Arizona definir, mas o que a gente percebe é que os números eles estavam realmente muito errados e que foi na verdade, uma tentativa de manipular um pouco o voto dessa galera que estava meio indeciso, né? A gente teve 7 swing states aqui nos Estados Unidos, daqueles estados que estavam pendendo para um lado ou para o outro, sem definição. Enfim, só para a gente ter uma noção, o Donald Trump venceu todos até o momento. Os outros dois que faltam, né, o Arizona e o Nevada, são outros 2 swing states que ele tem a liderança também. Então, assim, ainda faltam poucas urnas para serem apuradas, ainda não tem matematicamente a confirmação de Donald Trump, mas é provável que ele leve também nesses outros 2. Então, dos 7 swing states que estavam para definição de voto, o Donald Trump ele levou todos os 7. Então, assim, não dá pra gente dar muito crédito para essas pesquisas, porque realmente estava dando um empate técnico entre os dois, mas que nunca existiu. Olha que interessante, ou seja, é parecido, né? A mídia aí, pelo que eu tenho acompanhado, ela também tem sido usada. O mesmo projeto no mundo todo, né? Assim que acaba acontecendo. Exato. Usar a mídia, né? E manipular as pessoas através ali do jornalismo, através dos artistas. Exatamente. Né? O que eu vejo, assim, ô Jamaica, que eu acho que é diferente aqui, é que aqui, como a liberdade ela está intrínseca na sociedade, então existem os veículos de comunicação que são pró-democratas e tem os veículos de comunicação que são pró-republicanos. Os veículos republicanos estão em menor número, mas eles existem e você tem a opção de escolher em qual veículo você quer ouvir, qual veículo que você quer acompanhar e etc. No Brasil, não. No Brasil, 90% dos veículos de comunicação eles são de esquerda e eles tentam a todo modo manipular o discurso para que você seja progressista. Então, assim, aqui a gente vê uma certa diferença, porque você pode consumir conteúdos, entre aspas, de direita, republicanos, e você também pode, caso você queira, consumir informação, né, conteúdo democrata. No Brasil, é quase impossível você conseguir discernir quando não é de esquerda, porque geralmente, né, a maioria dos veículos de comunicação são realmente de esquerda. Interessante isso aí que você está falando. Acho que é por isso também que eles... tenho certeza que esse é um dos motivos que eles querem tanto... Aqui no Brasil, eles insistem tanto na regulamentação, na verdade, né, que fala? Sim. Da internet. Exato. Inclusive, eu vi um vídeo essa semana, agora que estava aí perto das eleições aí, a Câmara também defendendo essa ideia. Claro. Eu acho assim, que, Jamaica, com relação a isso, a gente percebe o seguinte... A esquerda, os democratas, né, vamos falar mais dos Estados Unidos aqui e do Brasil, né, que é esse termo comparativo, e depois a gente pode traçar até uma linha do tempo para a gente poder já projetar o futuro no Brasil, enfim. Com relação à regulamentação das redes sociais, é interessante a gente observar, porque assim, a esquerda no mundo, na minha humilde avaliação, ela vai caminhando para um processo irreversível. Ou ela se torna uma ditadura e ela vai começar a governar sobre tudo, ou ela vai acabar. Porque o que a gente percebe é o seguinte, eles tentam de toda forma manipular o discurso de alguma forma. Então, eles estão percebendo, principalmente nos Estados Unidos,
que a esquerda aqui é um pouco diferente, depois a gente pode até falar um pouco a respeito dessas diferenças e tal. Mas o que a gente percebe é que no Brasil, mais propriamente, se eles não colocarem em pauta no Congresso Nacional essa pauta de discussão de regulamentação das redes sociais, eles estão percebendo que o discurso deles já não faz mais efeito para o povo brasileiro. Uma coisa que a gente percebe, por exemplo, o tempo todo as pessoas falando, porque o negro que vota em direita, na direita, tá errado. Mas, tipo assim, se a gente parar para analisar, o discurso da esquerda sempre foi de inflar o Estado para que o Estado cuidasse do povo. Só que o Estado sempre foi inoperante e ineficiente nesse cuidado. Então, é muito mais que natural, depois de 16 anos de governo petista, mais 2 anos de Michel Temer, etc., que eles foram ineficientes com relação a isso, que o negro ou que o homossexual, as minorias de forma geral, que eles votem de forma que o pobre, né, na verdade, que o pobre, ele vote diferente, porque ele está cansado do discurso de toda hora, o Estado vai prover por você, nós temos Bolsa Família, nós temos FIES, nós temos... Cara, vamos parar com isso. A pessoa, ela precisa ter dignidade, ela tem que correr atrás das coisas pelo próprio esforço, pelo próprio suor. Esse discurso de prosperidade que a direita prega, é claro, às vezes eles exageram um pouco, mas assim, ele é um discurso novo e que tem pegado muito principalmente o pobre, que está cansado de programas sociais, um pobre que gosta de trabalhar, um cara que é honesto, um cara que quer pagar os impostos em dia, e tá cansado do Estado, de ouvir, né, por conta do Estado, de sempre, nós que vamos cuidar de vocês. Eu acho que o pobre, o negro, o homossexual, essas pessoas, tirando esse pessoal que gosta de ideologias e etc., mas a maioria dessa galera tá se voltando contra o Estado justamente por isso, porque o discurso já não cola mais. E como o discurso não cola mais, ou eles regulamentam as redes sociais, que hoje é o principal foco de informação da população, ou eles estarão em maus lençóis dentro de pouco tempo. Concordo com tudo que você falou. Nossa, vamos fazer toda quarta-feira com o Silvio? O Silvio é ótimo. Eu não preciso nem falar aqui, ó. Desculpa, falando demais, né? Não, é porque o Silvio, assim, ele acabou de vir da apuração, ele participa tá com muita coisa fresca na cabeça. Ele participa também lá na nossa rádio, uma rádio aqui de Boston. Então ele tá com muita informação, ficou até 4 da manhã participando da apuração. Então as informações estão borbulhando na cabeça dele. Então, é verdade. Ele abre a boca e vai falando e tá certo. Vamos soltar as informações aí pra gente conseguir concatenar as ideias. Concatenar as ideias. É o mal de jornalista também. Jornalista fala demais. Eu tenho que falar menos. Tem que ouvir mais. Silvio? Oi. A sua fala anterior, essa última agora, me fez lembrar de um vídeo que eu assisti do Constantino. Sim. Essa semana, que eu achei assim... Eu falei, caraca, eu nunca tinha pensado por essa linha, né? Que é ele falando sobre essa agenda, né, planetária que tem. Agenda WOC. Que é o quê? É mais ou menos como você falou, que o Estado, ele quer ser o bambambam. Ele fala que ele vai tomar conta das pessoas e coisa e tal, mas é como se fosse assim, no fundo, espiritualmente falando, é como se o Estado quisesse passar a ser Deus na vida das pessoas. Sabe? Assim... Tanto que decidir, inclusive, por exemplo, sobre propriedade privada, o Estado, no final, ele quer decidir tudo. O que você pode ou não pode pensar, o que eles acham que você pode ou não pode falar, o que você pode ter, como é que você vai cuidar dos seus filhos, igual já tem algumas leis aí, né, em algum estado aí que é mais esquerdista, nos Estados Unidos, né? Sim. Que até o Elon Musk tirou, acho que é a Califórnia, se eu não me engano, que o Elon Musk tirou as empresas dele de lá. Exato. Por causa do governo de lá que estava tirando o direito dos pais de decidir sobre os filhos. Os filhos podiam, de menores, né? Lá na escola, assinar um termo que queria mudar de sexo e os pais não podiam intervir. Olha que loucura. O pessoal tá... Então é como se fosse o Estado quer decidir tudo sobre você. Né? Eles estão indo para um discurso enviesado que é totalmente... Igual assim, só para poder contextualizar, né? Quando eu trabalhava com política, eu trabalhei durante boa parte da minha vida com grupos de esquerda. E sempre formei a minha conjuntura política pro lado da esquerda. Só que naquela época, né, eu tô com 40 anos, então quando eu tava militando mais, a esquerda ela era democrata, ela era anti-ditaduras, ela era uma esquerda que lutava por democracia, ela era uma esquerda que lutava por programas sociais. Hoje, o que a gente percebe,
as principais pautas de esquerda, elas vêm, tipo assim, totalmente enviesadas. A cultura woke, por exemplo, aqui, pra gente pegar nos Estados Unidos, que já chegou, inclusive, infelizmente, no Brasil, a cultura woke, ela quer descaracterizar tudo aquilo que foi construído no meio cultural. Ou seja, vamos lá, vamos supor, por exemplo, o super-homem agora, né, que era aquele homem de aço, homem forte e tal, viril, que batia nos vilões e tal, agora ele é um cara afeminado. O incrível Hulk da Kryptonita era um cara, porra, o cara era forte, o cara esmagava as pessoas, né? Kryptonita é o super-homem. Não, como é que chama aquele trem lá do Hulk lá, o verde, que fica bravo? O Hulk é só bravo. Então, só é bravo. Eu confundi a Kryptonita com... Dessas coisas eu entendo. Confundi a Kryptonita com o super-homem. Mas assim, o Hulk era o cara que ficava puto, ficava bravo, esmagava todo mundo e tal. Aí agora ele ficou um cara intelectual, que geralmente ele era um cientista, né? Mas afloraram mais esse lado dele. Tudo por conta de que, porque o homem não pode ser esse cara machista, esse cara forte, viril. O homem tem que ser desconstruído. Então, assim, todo esse discurso woke, todo esse discurso progressista que vem se instalando na sociedade, principalmente americana, e que vai se espalhando para o resto do mundo, está se provando politicamente inoperante e ineficiente. Então é por isso que eles precisam cada vez mais. Aqui nos Estados Unidos eu acho muito difícil eles conseguirem passar uma pauta como essa, de regulamentação de rede social, de privação de liberdade, de liberdade de expressão, principalmente. Agora, no Brasil, eu tenho muito receio de que algo como isso passe, porque mesmo a gente vendo que o pobre hoje vota mais à direita, que existe um movimento muito forte, muito pesado contra essas regulamentações e essa briga, né, do discurso woke, eu acho que ainda no Brasil ainda existe essa possibilidade, sabe?